Olá pessoal, aqui a ideia de hoje é tentar fazer um react aqui a declaração do prefeito foi feita nas últimas horas aí. A gente vai tentar entender o que o prefeito quis dizer com as situações aqui. Vamos lá. Mas eu acho que uma vez daqui a outra a gente pode fazer isso. E estou fazendo porque tem um tema de interesse de uma parte da sociedade, que são os servidores públicos, mas é um tema que interessa para o conjunto da sociedade, e são todos os moradores de Bagé, todos aqueles que dependem dos serviços públicos. E por que nós estamos aqui hoje? Estou acompanhado da procuradora do município de Izar, Terezinha, nossa secretária da Saúde, do Lelinho, líder do governo da Câmara de Vereadores, acompanhado da Adriana, da secretária da Fazenda, e da Raquel Leal, secretária da Administração. Nós estamos porque é necessário informar a comunidade sobre o que nós encontramos na prefeitura, embora muitos já saibam. Deixar claro que informar a comunidade é sempre muito importante, mas o prefeito não informou, por exemplo, o sindicato que representa a categoria. Ele fez essa live aqui para informar o conjunto da sociedade, que é muito salutar, mas ele poderia, em primeiro lugar, chamar o sindicato para conversar, para ver as ações. Não o fez. Mas vamos em frente, vamos em frente. Foi ao longo desses 100 dias divulgando muitas coisas. Mas o que as pessoas ainda não sabem é sobre a situação fiscal da prefeitura e sobre a situação do conjunto dos servidores públicos. Bom, primeiro, A situação fiscal da prefeitura sempre foi grave. Foi nós que denunciamos primeiro aí toda a situação que ele vai vir a falar depois. Tá? Então a gente sabia desde sempre que era grave. quero dizer para vocês que assim que a gente ganhou as eleições, nós buscamos informações, fomos atrás, e a partir dali a gente já ficou impressionado com o que foi nos chegando de informações sobre o endividamento da cidade, do município de Bagé, e a situação do conjunto dos servidores, ou pelo menos de setores dos servidores. Nos chegaram informações de toda hora. Quando nós assumimos, nós nos deparamos, primeiro, com uma situação fiscal muito preocupante. Veja que o Brasil está sempre... Não tem um dia que a gente não ouça rádio, ou vê televisão, vê jornal, que não está ali a preocupação do mercado, dos políticos, dos empresários, com relação à situação fiscal do Brasil. O Brasil tem que... Mais uma vez, na fala do prefeito, a situação, ele lembra de todo mundo, menos os trabalhadores. Falou em mercado, falou em empresários, falou em políticos. Os trabalhadores ficaram em segundo lugar, terceiro ou quarto. Vamos lá. cortar gastos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para se manter Cortar gastos, já ouviram? Cortar gastos sempre é no servidor público, sempre no trabalhador. dentro, de um rígido controle de que não se pode gastar mais do que se arrecada. E está correto. Isso todo mundo sabe que não pode se gastar mais do que se arrecada. E também não pode, não só não gastar mais do que se arrecada, mas também fazer o investimento correto, até nas pessoas que a gente contrata, nas pessoas que a gente tem como auxiliar, né, prefeito? Vamos lá. O presidente Lula tem feito isso. E o Brasil tem crescido, felizmente. Aqui no Estado, essa preocupação é constante, porque está vigindo para todos os entes federados a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós devemos obediência a ela. Normalmente os governantes se abraçam sempre na lei de responsabilidade fiscal. E aqui a gente não está defendendo nenhum tipo de maracutaia que houve no serviço público, vamos dizer assim. Mas
ele sempre tem essa bengala. A bengala é sempre a lei de responsabilidade fiscal e a lei de responsabilidade social fica em quarto plano. Vamos lá. Junto das demais leis e a Constituição Federal, evidentemente. Estou fazendo essa introdução porque a primeira preocupação que a gente teve quando ganhamos as eleições e fomos ver qual a situação fiscal da prefeitura. E aí veio a primeira constatação. Bagé fechou o ano de 2024 com 69,52% de gasto por pessoa. Uma arredondar para facilitar, 70%. O limite legal é 54%. Isso, a gente vai ver mais para frente, sem dar aumento ao servidor e à servidora pública. E a gente vai debater também o que o atual prefeito está fazendo, tá? Sem dar aumento ao servidor e servidora pública, tanto ativo como inativo. Vamos lá. Tem consequências isso. Quais são as consequências? Primeiro, nós ficamos sem as negativas para podermos conveniar, especialmente com o Estado, porque não temos as negativas, a chamada negativa de fiscal. Em outro momento, prefeitos usaram até este sindicato para conseguir essa negativa. Talvez seja bom a gente fazer um balanço do que houve no período anterior. É um certificado de regularidade fiscal. A segunda preocupação que tivemos foi com relação, né, às dívidas. E aí a gente foi atrás e começou a ver, gente, impressionante. Quando a secretária Adriana me levou, trouxe a informação de que devíamos, tinha uma dívida aberta ou parcelada que chegava a quase R$500 milhões. Não, tem uma coisa errada. Nós divulgamos e as pessoas ainda não ficavam duvidando. Pois bem, a terceira preocupação é com a previdência dos servidores. Vamos ver o valor da dívida da Previdência com os servidores. FUNPAS. Vamos lá. A gente viu o seguinte: a previdência dos servidores é 14% da parte patronal. Sim. Todo mundo sabe, trabalhador e empresário sabe, que para a previdência há um desconto dos dois lados, há uma contribuição dos dois lados, do patrão e do empregado. No caso, a prefeitura, 14% do servidor, 14% a prefeitura. Quando a previdência é deficitária, a nível nacional, quem cobra a deficiência é o orçamento da União. E ela é... Deixar claro que a Previdência só é deficitária porque os governos passam, todos os governos passam e não vão pagando. Tá? Vamos em frente. E aqui, no município, é o município que tem que cobrir. Por isso que é um município que tem uma Óbvio que é o município, né, tem que cobrir, porque também é ele que deixa de pagar. deficiência grande do ponto de vista previdenciário, tem que fazer uma contribuição complementar. Nós ficamos sabendo que a contribuição complementar é 55%. Bom, e ainda tinha as dívidas em aberto do passado. Dívidas do passado, que incluem administrações anteriores, do Divaldo, do prefeito, ex-prefeito Dudu e também do ex e agora atual prefeito Mainardi. Deixar claro, tá? Mais 2 milhões e tanto por mês. Isso daria mais de 21%. Então, veja bem, além da folha de pagamentos que cresceu nesses últimos tempos, 14 para a contribuição patronal, 55 a complementar, a contribuição complementar. E os outros 2 milhões e 300 daria mais de 21%, mais ou menos isso. Daria 90%. Não existe outro município do estado. Aí ele falou em valores e misturou percentual com valores. Os valores que ele está falando, a princípio, parecem ser de renegociações. Renegociações que também não foram pagas por vários governos. Inclusive dele. Que tem que se pagar de contribuição para a Previdência Municipal 90% sobre a folha de pagamento. Evidente que não está se pagando.
O número é alto, sim, 55%, mas não é 90%. Ele está misturando valores com percentual. Aí lá por metade, meados de janeiro, saiu a notícia de que o déficit da Previdência dos servidores é 1 bi e 200. E por que interessa a comunidade? Gente? Sendo que contra a nossa vontade, isso foi aprovado no Conselho do FUNPAS. Tá? Foi contratada uma empresa, que foi pela direção executiva, e aí as pessoas têm que ver quem é a direção executiva do FUNPAS, aprovou essa contratação de uma empresa que faria o novo cálculo atuarial. Vejam quem é, a direção executiva e quem contratou. Porque se tem que botar dinheiro público para cobrir a previdência dos servidores, é o mesmo dinheiro que vai faltar deles lá na ponta para garantir médico, remédio, exames. O dinheiro da saúde, ele vem direto para uma conta específica que, em tese, não poderia ser utilizada para utilizar no pagamento de dívidas previdenciárias, entendeu? Se fizer isso aí cai naquilo que o prefeito tanto defende, que é a lei de responsabilidade fiscal. Cirurgias. O recurso não sobra. E quando deixaram de pagar a Previdência ao longo desse tempo e praticamente inviabilizar a Previdência, Deixaram de pagar, é fato, Divaldo Lara deixou. Nós queríamos trancar as contas, estou falando este sindicato. Todo o resto do conselho do FUNPAS, todo o resto, nunca quis. Nunca quis. Tá? E essa dívida, como eu falei anteriormente, esse RECT, também tem a participação do governo do atual prefeito. Vamos lá. comprometeram o presente e o futuro em relação aos serviços públicos. Bom, frente a tudo isso e as denúncias, é bom trazer de volta controle interno, escândalo do controle interno incorporava o salário de... Primeiro, dizer incorporava uma picaretagem, uma falcatrua denunciada por nós aqui, principalmente por mim, que assinou vários papéis de direção ao Ministério Público Estadual. Vamos lá. 5.300, 5.500 reais por mês, o resto da vida, ficando lá 5 dias, 10 dias. Verdade. Aconteceu em outros governos também. Absolutamente inconstitucional. Desde 2019, através da chamada emenda constitucional 103, não pode mais incorporar. Aqui inventaram um parecer jurídico que ninguém nunca viu. Não foi só aí. No FUNPAS também tem um parecer aí para algumas pessoas que, sem paridade, a princípio, recebem os aumentos esses que ele vai tratar logo à frente, aumentos ou reposições, ou redirecionamentos, ou reescalonamento, o nome que quiserem dar. Também tem pessoas que, com dito parecer, recebem sem paridade no FUNPAS e aprovado no Conselho, tá bem? Dizendo que estava incorporando. Então incorporaram os salários ilegalmente. E passaram a receber 30. Ele está falando que foram ilegalmente incorporados na administração pública direta, né? No FUNPAS podia? Vamos em frente. 38 servidores passaram pelo controle interno, a grande maioria sem dar uma contribuição. Fato. Passaram para o controle interno pessoas que ficaram um dia, 2, 3, denúncia nossa, para o Ministério Público. Não foi o prefeito. Ou dos seus vereadores. Sequer foram até o local onde funciona o controle interno, entendeu? Depois teve uma outra, disseminaram horas extras, todo mundo recebia hora extra sem controle, inclusive gente em férias. Já era campanha. Uma situação grave que também nós denunciamos. Tá? Mais uma vez, não foi o povo do prefeito que hoje está no poder. Vamos lá. Que foi uma diária importante, eu fui prefeito
A diária de campanha que o atual prefeito fala, ela também, ainda hoje, e eu estou falando hoje é sexta-feira, dia 25/4, também é feita assim. Ainda é feita assim. Talvez por quê? Porque o salário é muito baixo e é uma maneira dos trabalhadores da prefeitura receberem um pouco mais e aí faz essa troca, vamos dizer assim. Não sei se é legal, talvez não seja, mas a ilegalidade vale só para alguns, né? Tá entendendo? Então, a gente defende que isso seja criado um dispositivo para regulamentar de fato isso, tá? Estava lá no interior, no sol, em cima de uma máquina, um caminhão, levando as crianças, trazendo as crianças para as escolas, motoristas, enfim. Disseminar. Gente que nunca foi para o interior recebia lá 600. A pergunta que fica, mudou? Mudou? Vamos lá. R$ 200 por mês de diária campanha. E o mais grave, a licença prêmio, que sempre se pagou historicamente para quem tinha problema de saúde na família, e dava 200 mil por mês. Nos últimos 2 anos, 2023 e 2024, o município de Bagé pagou 7 milhões. Repito, 7 milhões. Para quem? Para os amigos, porque quem dá a licença prêmio é o prefeito. Ele diz assim, Nunca foi impessoal, ele vai falar à frente da questão da impessoalidade. Nós sempre denunciamos a questão da licença prêmio e várias pessoas amigas do rei deposto, vamos dizer assim, receberam. Algumas não amigas receberam também, até ligado ao próprio partido prefeito, mas foi muito pouca gente mesmo. Isso é uma verdade. Foi uma verdadeira farra da licença prêmio. Mas nós temos que debater isso um pouco mais à frente. Vamos lá. o critério pessoalíssimo. E na gestão pública, na administração pública, não existe. É constitucional o princípio da impessoalidade, da transparência. Isso é constitucional. Mas não. Dava para um, não dava para o outro. E aí ele acha, por quê? Porque os funcionários ganhavam 3 mil, eles davam uma. Mais uma vez, denúncia nossa sobre essa questão de venda e rachadinha. Denúncia nossa, de rachadinha. Mas vamos em frente para ver o que ele vai falar. Vamos lá. São gratificadas na FG, né, com 70% de convocação, bomba, aumentava de 5 mil, por exemplo, R$ 5.300. Então tu ganhava 3 mil e ia. Falando sobre FG convocação, nós sabemos quem tem FG convocação também neste governo. O governo poderia, por exemplo, extinguir isso ou fazer um processo em que regulamentasse de fato, criando mais elementos, mais dispositivos que regrassem isso. Parece que não fez. Até parece que tem pessoas ligadas a políticos dentro da Casa Legislativa que estão se beneficiando disso. Para 8.300. Ok. 10 meses de licença prêmio, 30 mil de funcionário, 53 mil está na polícia. Gravíssimo. O governo tem os dispositivos ele próprio para fazer questionamento tanto por dentro do próprio governo, né? Tem sindicância, tem processo administrativo. Fez algum? Pergunta que fica. Nós vamos saber muito sobre isso. Resultado, 7 milhões. Bom, mas Um valor extremamente alto, fato, extremamente alto, gravíssimo, denunciado por nós. as medidas que nós estamos tomando. Primeiro, fomos lá no Tribunal de Contas, é verdade. Foi uma Enarte que levou. Foi uma Enarte, sim, isso é evidente. Eu quero uma investigação. Bagé tem que ser. Ele quer uma investigação das pessoas, talvez o prefeito queira, das pessoas que ele não conhece. Das pessoas que ele e todo mundo sabe que receberam, como se faz? Tem os meios para isso. Essa valia, esta roubalheira, a operação da Polícia Federal no ano passado 2 vezes na prefeitura, em
função dos desvios, das rachadinhas, dos... Temos documento aqui, já colocamos no Facebook nosso, provando que nós somos agentes partícipes disso. esquemas, das dívidas acumuladas. Opa, não vai ter investigação? Pergunta que fica, não vai ter sindicância? Não vai ter processo administrativo para aqueles que prejudicaram os servidores? Não vai ter sindicância no caso do PIS/PASEP? Não vai ter? Ou precisa da polícia também para saber disso? Pergunta que fica, prefeito. O Tribunal de Contas não vai cumprir o seu papel? Vai. E cumpriu. Esteve aqui. O Tribunal de Contas nós fizemos denúncia para o Tribunal de Contas lá atrás e ele não cumpriu esse papel, infelizmente. Está cumprindo agora, com uns 3 ou 4 anos de atraso, mas está cumprindo. Vamos ver qual o procedimento que ele vai fazer, se é para prejudicar o servidor, a servidora pública. Vamos ver. Fez uma investigação, não em tudo, porque eles voltam para fazer em outras áreas, mas pegaram algumas questões e furo a furo para apontar responsabilidades. De um lado, estamos nós aqui com o nome do abacaxi para descascar, pepino bem grande, né? Mas não estou reclamando, porque afinal de contas eu sabia que a situação era difícil. Claro que eu não imaginava que era tão difícil, que tinham feito tantas barbaridades. Bom, o Tribunal de Contas veio aqui. Eu também, quando eu assumi aqui, não sabia que era tão problemático, prefeito. Inclusive, que esse sindicato tinha sido quase não, num período anterior, lá atrás, ele tinha tinha feito um processo que jamais eu faria, né? Que é servir de estar fazendo meio campo para a prefeitura, para ela entrar no cadastro dos inadimplentes, aquele que o senhor falou no começo, no cadinho. Mas houve isso aqui nesse sindicato. Ser fiador, vamos dizer, de um processo assim. O problema está aí. E o que o Tribunal de Contas nos disse que tem que fazer? Só quero dizer para você o seguinte. Ele foi, ao longo desses últimos tempos, o prefeito anterior avisado que tinha que fazer correções, ele não fez. Ele foi agravando, isso nós temos aqui, inclusive dá para a secretária Adriana dizer quais foram as advertências feitas dos problemas que foram sendo criados. Então, Adriana, diz para nós as advertências. Quais foram as advertências que o município foi submetido e que nada foi feito? Por favor. E em cada ano, assim que se ultrapassa o limite. Aqui a secretária Adriana Kizata coloca os elementos aí que o Tribunal de Contas evidenciou no último período e falando para que se fosse corrigido o rumo, vamos dizer assim, na prefeitura de Bagé. Que bom que a secretária Adriana Kizata apareceu num vídeo. Que bom. Não gosta muito de aparecer em vídeos assim. Que bom. De gasto pessoal, sai o relatório lá da contábil que apresenta os alertas ao prefeito. Tá? Então ele alerta, todos os anos que se ultrapassou, que nós vamos citar, é emitido esse alerta que o prefeito tem ciência. Então, lá tem cumprimento ao artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, eles alertam, né, que foi o limite superior ao estabelecido. Então, diz, das vedações, né, que é a Lei de Responsabilidade diz lá no artigo 22, parágrafo único, ao gestor, a concessão de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral, tá, prevista no inciso 10 da Constituição Federal. Revisão geral que ele nunca fez. Por que fazia? O que fez nesses últimos tempos? Identificou algumas categorias que ele recebia um pouco, é verdade, mas não fez isso com todas as categorias. Bom, aí chegamos no cerne da questão. O prefeito também até agora não fez, não chamou
este sindicato, e a gente não precisa ser chamado também, a gente já buscou tentar um entendimento com o atual prefeito para buscar minimamente que os trabalhadores que perderam nesse último período mais de 40% da sua renda, 40%, pessoal, 40%, tenham minimamente repostos uma parcela disso. Não estou falando nem do total, mas uma parcela disso. Mas ele não fez esse procedimento também. Ele criou uma outra situação, muito parecida com o que o ex-prefeito Divaldo Lara fez. Então, são coisas semelhantes. Vamos lá. Apenas 11. E aí deu aumentos para algumas categorias, inclusive, em alguns casos, triplicando o salário de servidores que nós temos casos. Eu posso... É verdade, houve esse disparate. Mais uma denúncia nossa. Nós denunciamos que havia, naquele período, estou falando lá de trás, né, agora, né, que havia todo esse processo aí de um processo de desajuste, onde a isonomia fica em segundo plano. Tá bem? Vamos mais. Por mais aí. trazer aqui. Então, essa foi uma. Houve advertência. Sim, aí segue. Esse foi o inciso 1 lá, artigo 22. Depois tem o inciso 2, que também fica vedado a criação de cargo, emprego ou função pública. Inciso. Por que isso, né? Também acontece dizer. Por quê? Porque quando... Então, deixa eu pegar aqui os limites, e aí eu acho que... O governo também houve agora nesse governo criação de cargos, empregos ou funções públicas. O governo vai dizer que não teve nenhum aumento porque ele deve ter readequado, vamos dizer assim, dividido as funções, né? Que parece estranho, né? Mas de fato no final aumenta o número de cargos, não quer dizer que aumente o gasto com os cargos em comissão. Mas houve também agora, porque criou secretário adjunto, outras funções aí que a gente sabe que houve no último período, e também houve um processo de contratação que não entra nisso, se eu não me engano, não entra nessa lei de responsabilidade fiscal, que é a contratação de terceirizados, não entra com certeza, e de contratos emergenciais, que são contratos aí sim, direto com a prefeitura, e que não levam nenhum recurso para o FUNPAS, deixar bem claro isso. Ajuda a facilitar, porque isso é uma burocracia, gente. Desculpa. Mas nós vamos ter que... nós temos que apresentar isso aqui, certo? Veja bem, em 2020, o município gastou, comprometeu da sua receita 52%. com servidores públicos, 52,87%. Foi o último ano que estava abaixo de 54. Quando chegou em 2021, foi para 60,79. Já ultrapassou o limite legal. A partir dali não podia dar mais aumento, a não ser a chamada revisão geral, para todo mundo, coisa que ele não fez. Então, os aposentados aqui em Bagé estão há, sei lá, 8 anos sem ter reajuste. É uma indecência, pelo amor de Deus. Depois do... Os aposentados estão sem aumento, o quadro geral está sem aumento também. O único aumento que teve foi agora que o atual prefeito criou o piso, que na nossa concepção acho que vai ter problema logo adiante, com tudo que ele fala aqui também, o piso salarial regional. Então, é uma situação problemática também, porque ele também está fazendo coisas parecidas com o que o Divaldo fez. 2022, então saltou daí de 60 para 62. 2023 saltou para 67,86. E 2024 para 69,52. Nós estamos com 15% acima do limite legal. Deixando claro que, a princípio, né, todas essas contas foram aprovadas na Câmara. Né? Todas. Não sei se por unanimidade,
com algum voto contrário, mas infelizmente foram todos aprovados na Câmara. Em que lugar está o Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Em que lugar está Bagé no Rio Grande do Sul? Em primeiríssimo lugar. O tribunal diz aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Este parecer de 20 páginas, eu vou disponibilizar assim que terminar essa live na nossa página, na minha página, para que todos vocês que queiram conhecer vão ali, abrem e leiam. Talvez seja um pouco chato, mas dê uma olhada. É importante todos saber o que consta. É extremamente chato, vou falar para vocês, é extremamente chato, mas a gente tem que lê-lo. É extremamente chato, mas de tudo isso que a gente está vendo até agora, nesses 16 minutos, que eu estou com 30, fazendo react, tem que falar em cima do que o prefeito fala, parece, eu não estou dizendo, parece que ele quer culpabilizar o funcionalismo. Mas vamos ver, vamos esperar. Porque, veja aqui, ó, Caçapá, Bagé, eu tenho aqui, Bagé, 69,52 no ano passado. Em segundo lugar, Caçapava do Sul, 59,92, praticamente 10% menos que Bagé. Bagé lidera absoluta. Está lá na frente. Se gabavam aqui de liderança. Liderança é isso. Liderança e operações da Polícia Federal, vergonhosamente. Essas são as lideranças que nós tínhamos aqui, da direita. Da direita. Esse é um governo típico da direita. O prefeito não pode esquecer que ele tem aliados de direita, hein? Vamos lá. Tem que ser dito. Porque eles vivem falando da responsabilidade fiscal. Que não, né? Esse governo da direita, além de corrupto, fez isso. Lembrando que o governo da direita, que ele fala, e é verdade, é o PL, que era aliado do PP, do Partido Progressista, ou dos progressistas que são aliados do PT. Comprometeu absolutamente 10. Caçapava, então Bagé 69, Caçapava 59, Osório 57, Rio Grande 56, Caciqui 54, Arroio dos Ratos 53, Lagoa 53, Itaqui 53, 52, Camará do Sul e Piratini 51,99. Esses são os 10 municípios com maior índice de comprometimento com o pessoal. Dito isso, né, Sim. o que implica isso? Eu também quero perguntar aqui para te usar. O fato de nós estarmos, então, além do limite, quais são as consequências práticas e por que agora o tribunal determina medidas duríssimas? Ele determinou para nós, mandou suspender o pagamento de todas as vantagens e aumentos salariais seletivos feitos nesses últimos 2, 3 anos e determinou que a gente demita todos os funcionários contratados, são 240, 250, que foram contratados em período que não podia. Explica para nós por que essas decisões. Acontece quando o município se encontra nessa situação, ele fica vedado de fazer uma série de ações, entre elas concurso público, porque tu não pode nomear mais pessoas, tu não pode criar cargos, né? Então tu não pode realizar o concurso público. Todos esses atos realizados até então são nulos do plano de direito, são inconstitucionais, porque eles afetam e ofendem a lei de responsabilidade fiscal. Tu não pode também criar, dar vantagens, alavancar salário, fazer criação de novos cargos, não só no concurso público, mas dentro do teu plano de carreira. Não pode mexer. As horas extras mesmo, que eram dadas, assim como o prefeito falou, eram dadas habitualmente, né? Elas não podem mais ser dadas também nesse tipo de vedação. Elas são dadas em caráter excepcional. Outra coisa também que veda e que afeta o município como um todo são as transferências voluntárias. Aqui a Procuradora-Geral já fala em demissão. Então, ou exoneração, uma situação complexa que aí
nós temos que atuar, né? Vamos esperar como é que vai ser de fato o que vai acontecer nos próximos dias. Esperar não, mas observar, não é esperar, observando e tomando as ações conforme as coisas forem acontecendo. Nós até então não nos encaixávamos no sistema CHE do Estado, por não termos essa negativa. Então são todas essas vedações decorrentes do não cumprimento da lei da responsabilidade fiscal, além, né, da improbidade administrativa que o prefeito anterior recorreu. Então são questões pontuais e que afetam a população como um todo. Por isso hoje o tribunal nos indica que nós levamos a consequência esses duríssimos encaminhamentos dele, com suspensão de concurso, com suspensão de vantagens, diminuição de salários, né? E a apresentação de um plano. O que nós vamos fazer nessa situação de colapso, né, das finanças de Bagé? E aí teve, imagina, né, os servidores da saúde, que já ganham pouco, e que alguns setores tiveram esses aumentos e outros não tiveram. Como é que a gente vai tratar disso de uma forma a harmonizar o conjunto das atividades na área da saúde? A harmonização depende sempre de uma conversa com a sua representação legal, prefeito. Mas parece que escolheu uma representação que não tem nem a qualificação legal para isso. Então, abra o olho, né? É bom ficar esperto, tá incorrendo em prática antissindical. E corrigir problemas que nós estamos enfrentando diariamente para levar a saúde de qualidade para a nossa população. É complicado, porque ao mesmo tempo que nós estamos precisando de pessoal para qualificar a saúde, nós vamos ter que tomar essa determinação de readequar provavelmente, junto com a administração e com a procuradoria, para tentar manter os funcionários trabalhando o máximo possível, num momento sem novas aquisições de forma alguma, e tentando achar uma solução que não prejudique lado nenhum, principalmente o funcionamento da saúde, que é onde estão alocados uma grande parte desses funcionários que foram beneficiados. Eu acho que foi a maior secretaria, né, em termos de pessoal, com esse tipo de reajuste e de admissão. Deixando claro o pessoal da saúde que o piso nacional da enfermagem não fica prejudicado nisso, né? A princípio não, porque tem verba federal, verba específica, né, que vem, o complemento é mínimo do governo municipal. Mínimo não, tem um complemento um pouco maior, mas não é grande, o valor não é gigantesco, tá? E essa situação foi criada pelo governo anterior, é verdade, mas quem tem que dar a resolução é o atual governo. Como eu, aqui no sindicato, também tem que resolver os pepinos, os abacaxis e tantas outras frutas, assim, do período anterior que eu não estive aqui à frente do sindicato. Então vamos ver qual vai ser, de fato, o posicionamento do governo em relação a isso. Falou em demissão, mas não disse efetivamente se vai exonerar e demitir. Vamos ver. Eu reuni com os vereadores que estão dando sustentação para o nosso governo, que nos apoiam, e mostrei tudo isso. Eles leram, muito preocupados, porque nós temos que olhar, de um lado, os servidores públicos. Uma coisa que poderia já ser feita é diminuir o repasse do 10º para a Câmara, né? E os vereadores, aqueles todos que votaram unanimemente para aumentar o seu salário, poderiam fazer algo em relação a isso, né? A gente sabe que houve a votação lá no final de 2023, se não me engano, para que em 2025 o salário dos vereadores aumentasse do valor que está hoje, que é quase R$11.000, né? Então, poderiam dar sua contribuição, e eles todos votaram a favor, inclusive parte de toda esta bancada, tendo
partidos como PP, republicanos e outros aí, o próprio PT, votaram unanimemente para que fosse aumentado o salário dos vereadores. Então, a contribuição já começaria com a própria Câmara, né? Vamos ver. Que é parte da nossa sociedade, que são aqueles que levam os recursos públicos. E nós temos que olhar a comunidade, a sociedade, as pessoas. Então, essa é a combinação. E eu me recordo, Lenin, que vocês debateram muito isso na Câmara, porque se criticava muito, né, a questão dos gastos geral, especialmente com CCs. Com CCs, hein? Inclusive, talvez o vereador Lélio saiba o que está falando, né? Tem os CCs diárias, né? Tem feito a farra das diárias continua, agora parece que vai haver uma limitação, mas vamos ver se de fato isso vai ser cumprido. Eles tiveram a cara de pau, né, de aprovar lá na Câmara, eu me recordo, a indignação de vocês. Eles aprovaram na Câmara um artigo que dizia que em 31 de dezembro do ano passado terminavam os CCs. Eles criaram 400 CCs, tinham já 100 e tantos, quase 200, e eles criaram mais de 200 e tantos CCs. Eles trabalharam com 400 CCs. Verdade, nós denunciamos essa situação de um monte de CC e um monte de FG que eram destinados à compra de apoio político. Não sei se mudou alguma coisa, prefeito. Isso dá lá, sei lá, 2 milhões por mês, 20 e tantos milhões por ano, para fazer política. E isso tudo foi comprometendo esse gasto com o pessoal. E agora, o que tu acha? Como é que a gente vai voltar na Câmara? Porque o que acontece? Eu vi aí algumas manifestações de vereadores, né, direitistas e da turma do Divaldo, responsáveis por tudo isso, que apoiaram tudo isso. Não sei se os direitistas que o prefeito fala também incluem os republicanos ali e o PP. Não sei. Talvez sim, talvez não. Completaram tudo isso, né, dizendo, isso é culpa do Mainardi. A culpa do Mainardi. Fizeram tudo isso e querem dizer que a culpa é nossa. Quebraram o Bagé e vão ser. Né? Quer dizer, teve ali um caso, por exemplo, de lei aqui de um artigo, em que eles deram um aumento. Vou pegar um caso aqui só de um servidor, não vou evidentemente dar um nome, mas é importante. É um servidor médico. O salário dele, antes de aprovar essa lei, era de 6.619. Certo? Com a lei, em função de todos os penduricários que tem no salário, mas esse já era o salário bruto geral, foi para 21.334. É um assinte, verdadeiramente é um assinte. Pelo que eu entendi, era um médico, né, que ganhava 6 mil, colega da atual secretária, que saiu de 6 mil foi para 21. Fato. É muito discrepante a prefeitura. Mas o modo que o prefeito fala é um modo muito usado também pela direita, que fala as vantagens percebidas pelos servidores como penduricalhos. É isso que o prefeito falou. De 6.600 para 21. E 1/3 do aumento foi dado para vigorar quando foi aprovada a lei lá em 2023. E 2/3 foi para vigorar em dezembro de 2024. Quando que foi pago lá? Dezembro, agora em janeiro. Isso tudo passou na CCJ da Câmara. Como passaram algumas coisas agora na CCJ da Câmara que as pessoas têm que observar também. Tudo. Foi para vigorar no próximo governo. 2/3. Então isso é absolutamente ilegal. Não estou entendendo. Era pouco, eu acho que pouco salário. Aliás, era pouco salário dos médicos.
das fisioterapeutas. Mas os outros servidores de outras categorias que não foram beneficiados, os salários também são poucos. É verdade, prefeito. Por isso que nós queremos negociar salário com o senhor. A gente não é o sindicato amigo, a gente é o sindicato amigo do servidor, não o sindicato amigo do governo. A gente não é contra o governo nem a favor do governo, a gente é a favor do servidor. Não dá para querer escolher sindicato amigo, botar embaixo do braço e levar para passear por aí, né? Então, o senhor também deve uma explicação sobre essa situação. Não foi fácil a luta de vocês, né, ali na Câmara, para tentar corrigir isso, para dizer o seguinte: olha, gente, vamos dar aumento, mas vamos dar aumento para todos, dentro da lei de responsabilidade fiscal, não ultrapassando os limites, reduz os CCs, corta essas vantagens decorosas que vocês estão dando, vamos valorizar os servidores. Contem para nós aí. É isso, prefeito. Não houve responsabilidade no passado com a administração pública, com os gastos, ultrapassando todos os limites. Não existe responsabilidade agora, nesse período, por parte daqueles vereadores que representam o governo passado e que usam narrativas infundadas, dizendo que a culpa... Lembrando que existem vereadores que defendiam o governo passado que passaram a defender este governo, então eles também são culpados, né, pela análise que faz o vereador Lélio do que ocorreu efetivamente no passado não muito distante. Do governo anterior. Eu me recordo, inclusive, uma determinada ocasião, na última ida do prefeito Divaldo Lara, da Câmara de Vereadores, ele me disse as seguintes palavras: vocês podem até ganhar a prefeitura de Bagé, mas vocês não vão conseguir governar, porque eu vou inviabilizar o governo de vocês. E é isso que foi feito, de forma totalmente irresponsável. Quando o Tribunal de Contas do Estado determina que o município de Bagé tenha que prestar esclarecimentos. Esperar do governo de Valdo Lara alguma coisa de bom é, no mínimo, ingenuidade, né? A gente sabia com quem a gente estava lidando. Eu, particularmente, sempre soube com quem estava lidando, né? Mas um quadro da Câmara, quadro entre aspas da Câmara, não entender com quem está lidando é, no mínimo, de chorar. Sobre todo o documento que está sendo colocado à disposição da população nesse período, ali mostra o tamanho do rombo que deixaram no município de Bagé, comprometendo 69,52% do limite prudencial. Nós já avisávamos lá na Câmara de Vereadores que todas as oportunidades tinham projetos para beneficiar poucas pessoas, enquanto a maioria dos servidores... A pergunta é que fica: como votaram todos esses vereadores, vou perguntar ao vereador Lélio, como ele e outros vereadores do atual governo, né, ou do governo anterior que participam desse governo, votaram nessas votações que deram essas vantagens indevidas. A gente tem que saber como eles votaram. Acho importante, vocês não acham? Continuavam com o salário achatado, com o salário congelado e sem perspectiva de melhoria. Continuávamos e continuamos com o salário achatado, arrochado e sem perspectiva. Por quê? Porque nós somos o sindicato que cobra. Nós não somos o sindicato parceiro que vai embaixo do braço. Mas eles sempre utilizavam outros projetos para tentar passar junto com essa vantagem para os servidores, que era feito de forma seletiva. Fizemos uma luta de forma... Falando em seletividade, né? Nós estamos falando em seletividade, né? Sindicato seletivo também temos, né? Tem aquele sindicato que é seletivo, que faz uma luta no governo e não faz no outro. Tem o vereador que utiliza o sindicato coletivo como seu sindicato. Não. Aqui o sindicato, vamos falar do nosso, né? O sindicato é um sindicato combativo, classista, que defende o servidor e a servidora pública, inclusive no que está acontecendo com essa questão. Nós vamos ver, de fato, o que pode ser feito no próximo período e se é que efetivamente dentro do Estado, vamos dizer, burguês, a gente tem alguma solução para isso. Incansado, denunciando tudo aquilo de errado, e hoje quem
acaba respondendo pelos erros do passado é quem está conduzindo a Prefeitura de Bagé. É lógico que vamos agir com toda responsabilidade, prezando pelo serviço dos servidores, para que a população não fique desassistida, mas é importante saber, como sempre foi dito pelo prefeito Mainardi, nós agiríamos... A pergunta que fica, qual a contribuição, qual a contribuição da Câmara para o próximo período em relação a tudo isso que aconteceu? Qual vai ser a contribuição? Com transparência das coisas que passaram e daqui para frente. E é por isso que a gente está aqui hoje, para dar um esclarecimento para os servidores e para a população de Bagé sobre a situação que nos deixaram quase que inviável de governar. Mas, com todas as medidas que estão sendo tomadas desde o início do governo, diminuição de CCs, diminuição de gastos exorbitantes, não pagando licença-prêmio, onde eram feitos os esquemas. Essa situação da licença-prêmio, onde eram feitos esquemas, o próprio prefeito falou ali que são 38 pessoas, ou 40, não sei, não me lembro o número, foi generalizado e pior, o prefeito e o vereador Lélio que lideraram isso, acabaram com a possibilidade da merendeira, dos serviços gerais, principalmente das mulheres chefes de família, aqui a gente fala das mulheres chefes de família, fazer encontro de contas, porque as pessoas não viajam, não pegavam licença-prêmio para viajar, isso é só os cargos do andar de cima da prefeitura pegavam essa licença-prêmio e faziam esquemas com esse grupo político que estava anteriormente na prefeitura. As outras pessoas faziam, era por questão de saúde, o próprio prefeito falou, e também para fazer encontro de contas. A solução que o atual prefeito teve e o vereador Lélio, que chefiou, conduziu os trabalhos do governo, conduziu os trabalhos que eu digo, conduziu os trabalhos da Câmara, foi acabar com a licença-prêmio em pecúnia. Foi um debate muito rebaixado, né? Onde também tinham esquemas, hora extra, pagamentos indevidos e tantos outros desvios, é o que está nos dando condição hoje de poder... A pergunta que fica, acabaram com isso? Não tem mais nenhuma pessoa que era desse esquema, denunciado por nós também, por sinal, primeiro, em algum cargo de chefia? Não tem? Fazer o pagamento de alguns fornecedores. Então, as medidas que estão sendo tomadas é para prezar pelo bom andamento do serviço da Prefeitura Municipal de Bagé. E essa reunião aqui hoje, que traz a Procuradoria Jurídica, a Secretaria de Saúde, a Administração, a Secretaria da Fazenda, é para mostrar que a gente faz as coisas com responsabilidade e com transparência. Então, prefeito, toda a luta lá na Câmara de Vereadores que nós tivemos no passado já era denunciando tudo aquilo que a gente está presenciando no dia de hoje. Tem pessoas que estiveram usurpando o dinheiro público para prejudicar não o Mainardi, não quem está hoje no governo, mas para prejudicar principalmente... Deixando claro, vou retornar isso. Todos lá em 23 votaram para aumentar o seu salário. Foi unânime. Só não votou o presidente à época porque não era necessário. Então tem todo o repasse do 10º à prefeitura. A Câmara. E se não for as medidas que vão ser tomadas por nós, podem ficar sem os devidas políticas públicas na nossa cidade. Muito bem, agora, a gente podia ficar 1 hora aqui, 2 horas, né? Mas, enfim, eu quero também ouvir a Raquel. A Raquel está assumindo a nova secretária de administração. Nós estamos, ainda não temos secretário de governo, secretário-geral de governo, né? E criamos secretaria de administração, desmembramos a secretaria de finanças, porque, de fato, as coisas têm que ser separadas. E é um problema grave essa questão da administração de pessoal em função, repito, do histórico desses últimos anos aí. 2 operações da Polícia Federal. Não é pouca coisa. Afastamento do prefeito durante 90 dias. Secretário da Fazenda, que não podia nem passar.
Sinal, nós estivemos sempre à frente de todos esses processos de luta contra esses desmandos da prefeitura no período anterior. E se tiver alguma coisa nesse período, vamos fazer a mesma coisa. Tomara que não esteja, não tenha. Tomara que não tenha, creio, espero que não tenha. Está fazendo, tem perto da prefeitura, proibido pela Polícia Federal. Já vai lá desprendido. Aliás, muitos episódios mais variados. Então agora nós estamos reestruturando a Secretaria da Administração, a Raquel Flores é funcionária do quadro, vocês estão vendo muitas mulheres no governo. E é bom, né? Tem muita confiança, são pessoas muito competentes. A Terezinha é médica, né, com larga experiência em saúde pública da Santa Casa. A Tizá, advogada, que trabalhou anos comigo, da minha confiança. A Liliana foi minha secretária no segundo governo, lá, muitos anos atrás, né? Em 2005 a 2008. Né? E Sim. depois trabalhou na Câmara, muitos anos, como contadora. E a Raquel é servidora da Secretaria da Administração. Raquel, tu jamais chegasse a imaginar uns anos de prefeitura que um dia tu pudesse estar na Secretaria da Administração e enfrentando um problema. Pessoal, vamos dar um tempo aqui nesse react aqui para terminar ele em uma segunda parte, em outro momento, para ver qual o desfecho disso tudo. Então, por enquanto a gente está dando as respostas aí que a gente pode dar dentro do que foi falado, né? Então, a gente vai continuar aqui na luta, observando e fazendo os apontamentos necessários para que a gente continue com o nosso quadro de servidores completo. A culpa não é do servidor, a culpa não é da servidora, a culpa é do governo anterior, dos seus asseclas e de quem ajudou o governo anterior a fazer isso, inclusive gente que participa desse atual governo. Tá bem? Um abraço a todos e a todas, a gente continua aqui na luta.